receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Que alegria podermos estar novamente aqui no nosso quadro Clínica da Alma. E sempre para nós é um motivo assim de muita gratidão, Senhor. E temos esse momento tão precioso com você e juntos aqui podemos, na presença do Senhor, buscar a sua face, aprendermos e assim compreendermos aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso dia de hoje. Então, meu desejo é que a abundante graça do Senhor se derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, né, sobre o seu coração, suas emoções, seus pensamentos. E aí, juntos aqui possamos, então, mais uma vez, assim, crescermos no conhecimento e na graça do Senhor. E sempre uma alegria ter o pastor Rogerinho, Alzeir Rogério. Sim, senhor. Muito bom. Pastor Aldemar Guerra. Isso. Ok. Quantos é que é hoje, Guerra? Hoje é 6, né? 6? Tá certo. E hoje nós vamos falar sobre o quê, pastor Guerra? Hoje nós temos sobre qualidades, né? E nós vamos falar na questão de qualidade sobre a responsabilidade. Opa! Tá? Que é uma das qualidades, né, que nós devemos ter. E no texto 2 Crônica 20, 2 e 4, fala assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então nós vemos aqui uma questão de Josafá saber, né, o que vinha para ele. E ele foi aonde? Como ele era um cara responsável, ele buscou em Deus a orientação, jejuou e tudo para ver qual que era a resposta de Deus para ele tomar atitude de combater esse povo imenso que vinha. Certo. Então ele teve essa responsabilidade. Ele se tornou, ele podia pegar aquele povo e falar: vão guerrear e pronto, né? Ele estava na frente, era um líder, mas não. Ele fez o quê? Como homem responsável, ele veio e foi até, né, jejuar. Então, responsabilidade, habilidade de reunir obrigações, ato de ser responsável, dever de confiança, é a habilidade de fazer e conservar compromisso. Quando Josafá se tornou rei de Judá, assumiu uma responsabilidade. Como todos os reis, deveria liderar o povo, proteger e administrar os seus recursos. Um exército de 3 países planejou atacar Judá. Relato das atividades deles amedrontaram o rei. Sem dúvida, ele esteve diante das mesmas opções e nós temos, numa crise, normalmente desistir, retroceder ou posicionar-se. Então, né, o que nós temos aqui, o primeiro padrão de comportamento aqui os desistentes desistem e deixam de assumir responsabilidade. É a parte da responsabilidade. No caso dele, ele não desistiu, foi buscar em Deus orientação para ver qual que seria a estratégia que ele poderia fazer de guerra. Okay. Não é? Ele não transferiu para outro, né? Como um homem responsável, ele buscou em Deus. Okay. Não é? Ele não recuou, ele não julgou para outra responsabilidade, ele simplesmente buscou aquilo, jejuou, orou e buscou em Deus a orientação. Okay. Nós gostaríamos muito de ter a sua participação, né, a sua interação conosco, ligando para o 3209-3301, o atendimento eletrônico, tendo ali a opção número 1, ou mesmo a ligação ao vivo, o 3253-3320. E aí então você vai poder participar, fazer sua pergunta, né, interagir
Isso para nós é muito gratificante, a sua participação e a sua interação conosco. E aí, pastor Rogerinho, a responsabilidade, essa é uma das qualidades de uma liderança ou de alguém que entende que é chamado por Deus a cumprir uma tarefa, a cumprir uma missão. E esse é um ingrediente necessário demais em todas as coisas que alguém faz ou que alguém lidera, né? Sim. E é muito interessante porque você colocou uma questão importante, Rogério, que é com relação à liderança. Mas nós vamos entender, e nós vemos isso no nosso dia a dia, que não apenas uma pessoa em posição de liderança, ela tem que ter essa qualidade, que é a responsabilidade. Porque a falta dessa qualidade, né, a falta da responsabilidade, ela vai acarretar um punhado de situações, não somente situações constrangedoras, mas até mesmo situações que geram feridas. E isso tem muito a ver com o contexto que a gente trabalha e que é o foco nosso no Ministério e desse quadro, que é o quadro Clínica da Alma, que tem essa proposta de estar trazendo para você uma palavra de cura, uma palavra de encorajamento e de mudança, não somente de comportamento, mas de visão. Quando a gente olha nesse contexto, né, da responsabilidade, a gente vai ver que essa já foi uma das coisas que já faltou no homem desde o princípio da sua humanidade. Exato. Quando nós olhamos a história de Adão e a relação de Adão, tanto com Eva quanto com Deus, diante da situação do pecado, ela mostra claramente que essa qualidade não foi algo que Adão realmente demonstrou naquele momento. E por quê? Deus é muito interessante porque quando a gente começa a entender, né, tudo, para quem Deus falou e para quem Deus comissionou. Deus falou para Adão e Deus comissionou Adão. Eva foi comissionada para ser ajudadora de Adão. Isso. Então, quem teria que assumir todas as responsabilidades seria aquele que recebeu o comissionamento, aquele que recebeu a autoridade, que recebeu a bênção, porque a palavra é muito clara quando diz que Deus os abençoou para. Então, eles não só receberam, né, o comissionamento, as instruções, mas receberam a bênção e a capacitação para fazer o que tinham que fazer. Quando erram e Deus vem, ele procura primeiro quem? Foi comissionado. A quem foi comissionado. Adão. Né? Ele não procurou a Eva, ele não procurou a serpente, ele procurou Adão. E aí, Adão ele não assume essa responsabilidade. Então, ele transfere, e é isso que é uma das coisas muito importantes que nós precisamos entender. Quando eu não assumo a responsabilidade, eu vou automaticamente lançar sobre outra pessoa aquele peso, ou até mesmo aquele fardo, ou a responsabilidade que eu não estou assumindo e que, em muitos momentos, aquela pessoa pode não estar pronta ou não estar comissionada como eu estou para fazer aquilo. Com certeza. E aí, a falta dessa qualidade né, acaba gerando problemas, gerando distúrbios, gerando quebras de princípios, porque rompe a barreira de autoridade. Ontem nós falamos aqui sobre segurança. Sim. Né? A pessoa insegura. Insegura. Então, né, a gente vê aí que essa pessoa que não tem a responsabilidade, um líder, por exemplo, os liderados dele vão estar todos inseguros. Sim. Porque não vai saber qual que será a atitude dele agora. Qual que será a vacilada que ele vai dar? Ele vai ou vai recuar? Não é? O que vai sobrar para mim? O que vai sobrar para mim? Inclusive, eu quero sugerir para os nossos telespectadores um livro que você encontra, obviamente, na Seara, que fala sobre isso.
que o livro chama-se O Silêncio de Adão, né? O autor é Larry Crabb. É um livro excelente, porque justamente ele retrata essa realidade, né? Do silêncio de Adão. Ele calou e transferiu a responsabilidade. Olhou para trás, não, o problema foi a Eva. Eva não, o problema foi a serpente, foi o diabo, né? Então fala sobre essa irresponsabilidade e muitas vezes ainda no coração do homem, sexo masculino, essa realidade de fugir das responsabilidades, transferir muitas vezes a responsabilidade. Por que não está dando certo comigo? É porque o fulano fez isso, ou porque a esposa não fez, ou porque o cônjuge fez isso, ou porque a pessoa da igreja fez tal coisa. Então sempre essa realidade de transferir e estar olhando para trás e dizer assim, o culpado foi o outro, não sou eu. Não é? Então esse livro eu aconselho você a ler, O Silêncio de Adão, Larry Crabb. Né? Eu não lembro a editora, não sei se é Mundo Cristão, mas você encontra lá na Seara. É só perguntar sobre o silêncio de Adão, você vai encontrar. Eu aconselho essa leitura, ela é excelente. A mulher também, para o homem principalmente, muito bom. Mas, continuando. Com certeza. Né? Porque eu estava falando na questão da insegurança aí, né? Dessa transferência que o líder ele vai vacilando. E daí a pouco as pessoas sabem o que vai acontecer. Igual no caso de Josafá aqui, o pessoal vai dizer, o que vai arrumar agora? Com esse monte de gente vindo para ele. O que ele fez? Não, nós vamos orar, vamos jejuar e nós vamos buscar na fonte que está acima de todas as coisas, que é Deus. Não é? E muitas vezes realmente a gente tem que ir para o joelho e buscar orientação em Deus. Mas muitas vezes as pessoas tomam, né, a posição, nós vemos lá, né, Davi, Josué em Ai lá, que ele não é, foi derrotado, por quê? Porque não consultou a Deus. Então a gente vê muitas coisas acontecendo na Bíblia, porque por falta de responsabilidade naquele momento, e assume, e depois a derrota vem. Né? E agora, essa derrota vem para todo mundo que está junto. Né? E dentro disso que o Rogerinho estava falando, essa questão que concerne a nós, no que diz respeito à cura, à clínica da alma, a gente percebe que as pessoas feridas, muitas vezes elas têm atitudes irresponsáveis, fruto de situações não resolvidas, de rejeição, enfim, de tantas coisas que a gente tem abordado aqui no programa, e gera atitudes irresponsáveis. Não quer dizer que a pessoa seja um irresponsável, mas ela tem atitudes irresponsáveis no que tange aquelas áreas que, sabe, a pressionam a tomar muitas vezes, a transferir responsabilidade, ocultar, guardar, usar um personagem muitas vezes. E usa, então, essa situação que nós estamos abordando aqui, né? Que nós estamos, os mecanismos de fuga, né? Que são diversos. São diversos. Né? Mas você falou, Guerra, em tipos de comportamentos. Qual é o primeiro tipo de comportamento? Que é os desistentes. Os desistentes. Aí tem uma coisa extremamente... Tem tanta coisa. O desistente, normalmente, ele empurra com a barriga, né? Não, ele nem começou, ele já desistiu. Né? Não vai dar certo. Então é muito mais fácil desistir, porque desistindo eu não falho. Não se compromete. A pior coisa que tem é você levar um projeto para um desistente. Isso. A pessoa estranhei, fracassada, e assim já não vai dar certo. Eu acho que deixa de lado. Por quê? Porque isso não compromete. Né? Agora, é interessante, Rogério, o quanto isso é comum na vida das pessoas. Com certeza. O quanto que nós vemos de projetos que as pessoas começam e ficam no meio do caminho, não é? Você foi bom, até 50%. Tem uns que chegam no 20% e já parou, né? É mesmo. Quantos cursos que começam e não são concluídos, quantas construções que começam e não acabam. Então, quantos relacionamentos que simplesmente as pessoas desistem dos relacionamentos e a gente trata pessoas que simplesmente não sabe por que o relacionamento acabou, o outro foi embora, desistiu simplesmente. Então não deu um retorno, não deu um esclarecimento, simplesmente desistiu.
Quantos casamentos eles simplesmente acabam porque um desiste. Não quer desistir, não vou fazer mais. Não tô amando mais, né? E é muito fácil, às vezes, você tomar esse caminho da desistência, né? Então, desistir das coisas, deixar as coisas como estão para ver como é que fica, né? Ou então, eu costumo usar uma expressão, eu vou pegar isso e vou jogar para Deus. Se Deus quiser, Ele pega. Se não quiser, Deus cai em qualquer lugar. Em qualquer lugar e fica por Desde isso. que não seja a minha cabeça. É isso mesmo. O pior é que acaba caindo na cabeça de alguém. Sim. Né? Então, a desistência, ela é uma situação que a gente vai percebendo desde o princípio. As crianças, muitas vezes, elas desistem de determinadas coisas. Então, é um comportamento que a gente já pode ir avaliando, não somente na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos ainda pequenos. Porque são comportamentos que eles precisam ser confrontados. Né? Eu, como professor, muitas vezes via determinadas provas que você, conhecendo o aluno, você sabe se ele tem ou não capacidade para fazer. E muitas vezes eles até começam a fazer a questão e param no meio do caminho, desistem, porque acham que tem um nível de dificuldade e ele não está afim de pensar. Então, essas situações acabam sendo situações que vão gerar consequências. Se ele tivesse, mesmo não tendo certeza de que estava certo, mas continuar o seu raciocínio, então muitas vezes a gente até valoriza o raciocínio. Exato. Né? Não chegou no resultado que a gente queria, mas a gente valoriza porque ele teve aquela força e demonstrou outras coisas no meio do caminho. Agora, aquele que desiste, ele nem oportunidade de errar, ele se dá, né? E ó, eu estou querendo aproveitar essa sua fala. Você que pensou em fazer a escola de restauração intensiva em julho, mas agora você já está assim querendo desistir. Não desista não, viu? Não desista não. Por quê? Porque ela tenho plena convicção que vai ser uma bênção na sua vida. Então, olha, agende aí, marque aí a data, nós vamos colocar agora a telinha para você marcar a data dessa clínica de restauração. Então, do dia 13 ao dia 17 de julho, 13 a 17 de julho, a nossa escola de restauração, intensiva, 13 a 17. Então, é justamente nesse período que nós vamos estar fazendo essa clínica com aulas à tarde, à noite e também 2 dias da semana, manhã, tarde e noite. Então, é intensivo. Assim, você vai ser muito ministrado, você vai ser assim, confrontado em muitas áreas, Então, talvez você fique pensando, esse negócio de muito confronto não é comigo não. Então, assim, mas todos nós precisamos ser confrontados em algumas áreas da nossa vida e ali nós vamos ter 16 temas, onde vão ser abordados vários enfoques a respeito de cura, de restauração. E eu creio assim que vai ser um período de férias, um investimento que você vai fazer na sua vida. Então, relembrando, do dia 13 ao dia 17 de julho, aqui nas dependências do Ministério da Clínica da Alma, na Igreja Batista da Lagoinha. E aí você pode entrar em contato com nossos telefones do escritório ou através do e-mail da Clínica da Alma, onde nós vamos passar para você as informações a respeito de valores, forma de pagamento, etc. e tal. Um outro assunto que eu quero divulgar para você é o nosso no dia 18, ou seja, dia 18 nós vamos ter um day camp. Então, um dia que as crianças vão poder passar assim num sítio aqui em Contagem, Então, a partir já das 8 horas da manhã até o final da tarde, e ali vão ter ministrações na área de restauração, de cura, alguns jogos, algumas atividades físicas também. Então, nesse tempo ali nós vamos poder estar ministrando nas crianças a partir dos 6 anos de idade, dos 6 aos 13 anos de idade. É o day camp, então os ônibus vão sair daqui
das dependências da igreja, e vão ao sítio, vão passar o dia lá e no final da tarde retorna. Então você pode entrar em contato através dos nossos telefones ou mesmo sem encaminhar um e-mail que nós vamos mandar para você a ficha de inscrição. Nós precisamos das autorizações dos pais, né, para isso. Então tem várias regrinhas e orientações ali, normas a respeito disso. Então você pode entrar em contato que você vai saber todos os detalhes a respeito, né, do nosso Day Camp. Nós temos uma participação ao vivo de Juiz de Fora e nós gostaríamos de falar então. Boa tarde. Boa tarde. A paz, tudo bem? A paz, pastor. Tudo jóia? Tô tentando, né? Amém. Aí eu não sei se eu desisto, se eu deixo como tá, como diz o pastor Rogerinho. Não deixa não, não desiste não. Ah, meu Jesus. Olha, eu já falei com os senhores há mais de ano. Sim. E eu continuo, né, separada. Eu até já me identifiquei outras vezes, mas hoje eu não vou falar meu nome não, porque certo. Pode ficar chato. Fica à vontade. Meu marido era um pastor, né? E eu tô separada há 1 ano e 8 meses, assim. Não foi uma separação, foi um abandono. A gente tinha uma convivência, assim, vou dizer assim, bem popular, invejável. Certo. A gente era uma família feliz. E de uma hora para outra, esse homem, dentro de uns 2, 3 meses do ano de 2013, eu descobri aquele amontoado de mentiras e eu resolvi dar uma caminhada atrás e peguei o que eu talvez não deveria ter feito, mas foi o que aconteceu. E ele assumiu ficar com a mulher. Tem 1 ano e 8 meses e tenho orado, todo mundo tem orado, eu tenho orado muito. E aí eu fico assim, ele tem feito algumas visitas pra gente, mas entre nós dois a gente não fala, de nós dois a gente não toca no nosso assunto. E aí eu não sei o que vocês podem me orientar. Já pedi ajuda para os pastores, ir atrás dele para ver se resgata ele, né, para Deus em primeiro lugar, mas não estou encontrando essa ajuda. Entendi. E ele assumiu esse novo relacionamento? Ele está com outra pessoa. Uhum. Mas de um tempo pra cá ele está bem assim, procurando, mas teve uns 4 meses ele ficou sem procurar os filhos, sem ligar para nenhum, e alguém falava assim, não liga. Aí uma vez ou outra um filho ligava para ele, quando liga ele fala, me abandonaram. Ele saiu de casa e reclama que estava abandonando ele. Mas agora não. Os filhos, ontem de manhã, uma hora assim, sim, eu estava lembrando, falei com minha filha assim, minha filha, hoje estou sentindo que eu fui muito acovardada. É aquela coisa que a gente não deve sentir pena da gente, né? Ontem eu estou passando por um processo de saúde agora, meio preocupante. E ontem eu falei com a minha filha que mora comigo, assim, filha, hoje eu estou sentindo assim que eu fui muito acovardada. Você acredita que não passou 10 minutos, ele estava ligando para essa minha filha. Assim, acontece umas coisas assim, entendeu? Parece que é espiritual. Entendi. E alguma vez ele chegou a comentar com a senhora a respeito o porquê da decisão dele? Alguma vez ele chegou a compartilhar isso, o porquê da decisão dele? Nós nunca paramos para conversar sobre nós dois. Você imagina suportar esse peso, né? Sim. E eu no princípio que ele fez isso, eu estava com uma filha que estava ganhando neném gêmeos, eu tive que ficar muito forte, fazer de conta que não estava sofrendo, porque uma filha de resguardo de neném gêmeos foi uma barra. Com certeza. E eu queria, assim, que o senhor me orientasse. Sabe que eu devo procurar? Às vezes passa na minha cabeça, eu vou procurar ele pra gente ter uma conversa. Não sei, só Deus. Tá joia. Nós vamos orientá-la, viu? Muito obrigado pela sua ligação. E Deus abençoe a senhora grandemente. Amém. Viu? Amém. A paz, tchau. E eu tenho que agradecer, né, que a Rede Super, que tem as mulheres daí, que tem orado comigo, foi o que me deu forças mesmo. É que a Rede Super, o pessoal aí que ora comigo, a cada momento que eu fico triste, eu ligo, sabe? E o pessoal ora comigo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É a palavra de Deus mesmo que tem me sustentado. Tá certo. Um grande abraço para a senhora. Deus Amém, abençoe. obrigada. A paz. Eu acho que ela deve procurar ele para colocar isso em... Pelo menos para falar sobre o problema. O que o levou. O que o levou. Acho que ela tem que ter esse diálogo Onde com que ele. eu errei, se é que errou, não é? Como ela falou, era um casamento exemplar, invejável. Mas às vezes
tem situações, né, que são tem só... que levar, ou então ela usa um intermediário entre eles, um pastor, né, para direcionar esse diálogo, seria o ideal. Para não sair fora, né? Aí ela arruma alguém para que possa, um conselheiro, uma pessoa responsabilidade, né, uma pessoa responsável que tem que ser, né, para... Madura o suficiente. Isso mesmo, madura o suficiente para conduzir esse diálogo. Intermediar, né? Mas eu acho que ela deve... Precisaria. Ela tem que saber isso, porque isso vai ser até uma cura para o interior dela. Pô, se eu errei, entendeu? se eu fui uma péssima esposa, então eu quero melhorar. Isso. Eu nunca tratei você bem, ou seja, é importante. Eu não sou a pessoa ideal, talvez, para satisfazer sexualmente, enfim. Tem tantas áreas que... Tem outras áreas que a gente acha que é muito bem, mas de repente tem áreas que ficaram à deriva. Né? Né? Até mesmo dizer, não, você não tem nada. Na realidade, eu que quis sair, me aventurar, enfim. Até para ela saber o que Eu creio que depois desse diálogo aí, ela vai ter definições. Eu creio também. Que ela vai ter definições. Seria bom até para ele mesmo, né? Já que ele é um pastor, vai ter sabedoria para... né? E ter, né? Saber que ele precisa de fazer isso, de ter esse diálogo. Eu acho que essa conversa vai ser... Se existir, e serem francos ideal. E tal, e tendo essa pessoa que intermediaria isso, com certeza. não permitiria que fosse devagasse a conversa, nem tampouco, sabe, sei lá, pudesse acusar nessas horas. Né? Não adianta achar que do jeito que está as coisas vão se resolver automaticamente. O tempo não resolve, né? Então só fica mais precisa purulento. Realmente de ir e buscar pelo menos uma definição, né? E aí essa definição ela deve vir a dois, porque o relacionamento era dos dois. Exato. Né? Eu acho que tem que acontecer isso. Amém? O nosso próximo tópico aqui é esquivar. Esquivo. Os esquivos esquivam das obrigações, representam desculpa por não serem responsáveis. E tem umas desculpas que eu vou falar com você. São terríveis. Não é? Já saiu de ser esfarrapado. Já foi. É notória. A minha avó, ela falava que para quem não quer fazer, qualquer desculpa serve. É verdade. Qualquer um. Qualquer uma. E ela contava uma história de que chegou um moço, né, um compadre na roça, e pediu o machado do outro emprestado. Então chegou e falou: ô compadre, você me empresta o seu machado? Né? E o cara estava dentro da casa. Aí ele mandou uma resposta pelo filho dele e falou assim: olha, papai mandou te dizer que não vai poder te emprestar o machado agora não, porque ele está almoçando. Mas é exatamente isso. Ele não queria emprestar. Então ele não quer emprestar, qualquer desculpa vai servir. E essa qualquer uma é válida. Qualquer uma é válida. Então se ele não estivesse almoçando, se ele estivesse tomando café, ou qualquer coisa. Então, desde que sirva para que eu não faça aquilo que eu tenho que fazer. O responsável, e irresponsável, aliás, né, que não tem responsabilidade, nessa questão de esquivar, ele cria um hábito nisso. Ele sempre tem uma resposta a favor dele, não é a favor dele, parece que ele cria um hábito de sempre estar esquivando das coisas. São pessoas escorregadias, né? Os Sim. famosos sabonetes, né? Isso mesmo, com certeza. Você não consegue segurar, rapaz. Não adianta. Salta toda hora. Ele sempre tem, e o argumento dele, ele chega e acha que você tem que aceitar o argumento dele. Tem que entender. Tem que entender. Né? E ele vai, e ele esquiva mesmo. Vamos organizar isso. Não posso, porque eu tenho esse problema, tenho não sei o que lá e tal. Vão a tal lugar, não posso, porque lá eu sou alérgico a isso. Então vai inventar um monte de saída, porque ele é irresponsável. Não quer assumir. Ele não quer assumir. Ele não quer assumir. Isso né?
É que não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe, né? É aquela história. Não é aquela história. Tô fora. Cheguei agora, não sei de nada, já não tô sei. indo. Já tô indo. Não tenho parte nesse assunto. Não é A comigo. Josi fala, só observa. Só observa. E você já viu uma outra? Fala, ó, sei Rogerinho decide, aí pra mim tá bom, tá? Que vocês Vocês decidiram, tá bom pra mim. Depois joga a responsabilidade em cima do outro, né? Claro, não participou do processo de É decisão, lógico, isso me dá o direito de criticar se a coisa der errada, né? Com certeza. Isso é um problema fortíssimo. Eu quero lembrar os nossos telespectadores também a respeito do nosso retiro Clínica da Alma, né, que vai acontecer a partir do dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto. E nós já estamos tendo assim várias inscrições e vamos fazer aqui num sítio em Contagem chamado Greenpeace. Então, prepare-se já, organize-se, né? É um tempo assim intensivo de ministrações no final de semana no sítio, onde ali um tempo precioso de adoração, né? Oficinas bem específicas para os temas e algumas ministrações assim de uma forma mais individualizada nos grupos pequenos. Então, nós estamos já com as inscrições abertas, várias pessoas já estão vindo, inclusive de outros estados. Então, programe-se, eu creio assim que vai ser um tempo especial para você, né? Dia 31, 1º e 2 de agosto. E também não posso deixar de esquecer de falar, né? Que nós começamos amanhã, dia 18, então, o nosso culto Clínica da Alma. Então, amanhã vai ser a inauguração, né, do nosso culto ali na Cidade Nova, um espaço novo, Lagoinha Santo Cristo. Estamos começando então o culto todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. É um tempo assim precioso que o Senhor tem separado para nós e vamos começar amanhã nosso primeiro encontro. Então, se você é da região ou mesmo de alguma outra região, ali o acesso é bem farto de ônibus, estacionamento. Então, é bem atrás ali do EPA, na Cristiano Machado e ali no Banco do Brasil, bem atrás da rua de trás. Então, se você, quinta-feira, você assim não tem um compromisso e quer estar lá conosco, para nós vai ser um privilégio poder abraçar você e termos esse tempo tão precioso ali, né? Rogerinho vai estar lá, Rogerinho? Não sei ainda. Não sabendo, o Guerra vai estar lá? Com certeza que nós vamos estar lá. Com certeza, né? Eu queria colocar aqui uma outra que essa é muito forte também, que é os indecisos. Ai, Jesus. Titubeiam demais para assumir qualquer responsabilidade. Eu vou orar. Eu vou orar. Me aguarda 6 meses. Eu vou orar e vamos ver aqui como é que fica e como é que faz. Não, para deixar que eu vou consultar o Senhor e essa fica. consulta demora. Aí eu... Não estou dizendo que as pessoas não orem, não, né? Mas eu estou dizendo que, Sim, que a gente não deva orar, pelo contrário. Eu acho muito importante nós orarmos, buscarmos a face do Senhor, até mesmo para nós sermos direcionados, né, pelo Senhor e tomarmos a decisão correta e sábia, né? Então isso é muito importante. Agora, muitas vezes as pessoas usam desse expediente, né, que no nosso meio é muito comum, né, no meio cristão, de nós vou orar e esse vai orar e não decide nada, não responde nada, não faz nada, né? Então, na realidade, não é essa atitude, né, e que a gente tem que ter, ou seja, precisamos orar sim, né, mas não usarmos isso como uma ferramenta, né, uma muleta para a gente fugir da decisão ou fugir de tomar uma postura, né. Mas nós temos uma participação ao vivo aqui do Sul de Minas. Boa tarde. A paz, pastor. A paz, tudo bem? Graças a Deus, vamos caminhando, né? Caminhando também. Pois não? Então, pastor, eu queria fazer uma pergunta para vocês que já são homens de Deus experientes. Meu esposo, ele tem uma amante e já se fazem 10 anos. Ele não larga dela, não larga de mim e eu tenho orado e às vezes eu não sei qual atitude que eu devo tomar. Certo. Vocês são casados há quanto tempo?
23 anos, já tenho filha moça, tenho adolescente, Certo. sou uma mulher de Deus. Ele não. Uhum. E aí, você soube disso já há uns 10 anos Ah, já faz uns 7 anos Aham. que eu sei. Só que eu venho esperando em Deus, né? Certo. Você já conversou com ele sobre essa situação? Já conversamos. A impressão que eu tenho é que ele está preso. Assim, que ele tem vontade, mas ele não consegue se libertar. Uhum. Ele tem filhos nesse novo relacionamento? Não, ele é alterado. Ah, ok. Uhum. Tá jóia. Nós vamos aqui orientar você nesse sentido, viu? Tá bom, te Deus abençoe. aí, viu? A paz. A paz. E aí, gente, que situação, né? Não é fácil, não. Situação delicada, né? O que a gente pode orientar agora? Eu quero pegar a fala dela e a percepção que ela tem, que eu acho que isso seria melhor para a gente, né? Quando ela diz que sente que ele está preso, que ele quer, mas ele não consegue se libertar. Então, essa é uma situação que, se isso realmente existe, é uma situação que vai ter que ser vencida pelo poder da oração. Sim. Há uma ligação de alma, com certeza, um relacionamento que, como você diz, já existe há uns 10 anos, então estabelece vínculos, estabelece uma ligação de alma, com certeza veio por alguma situação de encantamento, né? Então, de sedução, e aí é realmente juntar as armas que o Senhor te dá para guerrear contra essa situação, para que ele possa realmente, conforme você disse, ter condição de tomar uma decisão e sair dessa situação de aprisionamento, se você entende que ele, como você disse, tem vontade, mas não consegue. Esse é um lado da história, né? Diante daquilo que é a percepção dela. Claro. Né? Agora, porque manter uma outra relação, um caso de uma amante, na realidade, por 10 anos, é manter uma união estável com uma outra família. Pessoa. Não tem filhos por uma circunstância biológica, porque se não fosse o caso da cirurgia, provavelmente teria. Claro. Né? Mas não é essa a questão. Então, se você tem essa percepção de que ele tem vontade e que ele não quer ou não tem forças para isso, aí, como mulher de Deus, como pessoa que está cheia do Espírito Santo e que recebe revelação do Senhor, pegue as armas da sua milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir sofismas, quebrar fortalezas e quebrar também toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus na vida dele. Então, essa é a orientação diante da percepção que você está tendo. Se isso não solucionar, você vai entender que a questão não é simplesmente uma questão de cegueira ou de aprisionamento ou de estar diante de uma situação que ele não quer, né? Aí passa pela vontade e aí vocês precisam conversar e acertar isso. Até porque ele não é um cristão, não é? Então, assim, você não pode exigir dele uma atitude cristã se ele não é um cristão, não é? E uma atitude de alguém que não é cristã é viver conforme o mundo vive. Então, ou seja, traições, adultérios, mantém segundos, terceiros, quartos relacionamentos estáveis ou não, né? Então, assim, aí realmente essa é a realidade do mundo. Então, agora, se você entende que através do Coríntios 7, ou seja, o relacionamento, os seus filhos são abençoados por sua causa, não é? Ou seja, então, através desse relacionamento, os seus filhos são abençoados, é o que a Bíblia diz, não é? Não ficam debaixo de uma maldição. Então, e ele é santificado também através do relacionamento, né, com você. Agora, realmente eu entendo, concordo com o pastor Rogerinho, no sentido de que é uma guerra, é oração aí confrontando mesmo as estruturas das trevas, porque a sua luta não é contra carne e sangue verdadeiramente, mas é contra esses espíritos malignos, né? Ou seja,
que atuam sob a desobediência dos homens. Então, é uma luta e eu acho que você precisa ver verdadeiramente continuar guerreando e até se você puder trazer pessoas para te ajudar nesse processo, melhor ainda. Não é? Então, é isso aí, Guerra. Concordo? Sim, com certeza. Tá? Então tá certo. Tranquilo, é isso mesmo. As atitudes são essas. Então, é um desafio e esse desafio, né, você o ama, então você assume esse desafio, né, com responsabilidade, né, e aí luta com responsabilidade contra esses espíritos malignos que vêm justamente aprisionar as pessoas. Ok, nosso horário estamos aqui já findando o nosso programa e nós queremos orar e abençoar a sua vida para que a cada dia você seja assim transformado pelo Senhor, transformada, né, e cada vez mais essas áreas que talvez você pode estar usando, como uma autodefesa, então possa ser tratado pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos lá, pastor Guerra. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor. Adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Amém. Apresentamos cada pessoa Senhor, que está nos assistindo, Pai, cada problema que foi relatado aqui, aqueles, Senhor, que estão passando por situações difíceis, Senhor, aqueles, Senhor, que precisam de ter responsabilidade, inclusive com a Tua obra. É verdade. Nós pedimos por cada vida, Senhor. Venha, Senhor, visitar cada mente e mostrar a cada um, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.